Você se sente ou já se sentiu culpado em relação a alguém que já se foi? Eu sou a Ana Gonçalves, terapeuta, e quero falar sobre uma das dores mais comuns na humanidade, que é a culpa. E para começar, eu vou contar uma história. Certa vez, num estudo de casos, uma mulher relatou que seu pai morrera quando ela tinha 4 anos. A mãe muitas vezes olhava para ela e chorava, dizendo que ela era a cara do pai. Sabe o que aconteceu? Essa criança carregou uma culpa inconsciente, porque ela, de alguma forma, era um ponto de tristeza para a mãe. Ela se sentia responsável pela dor da perda. O sentimento de culpa nem sempre é algo racional, ou seja, não é algo que de fato tenha uma coerência, simplesmente porque parte de nossa maneira de sentir as coisas, a forma como damos significado a eventos que ocorrem em nossas vidas. A culpa que se conecta a alguém que já se foi vem muitas vezes naqueles pensamentos sobre o que não foi dito e o que não foi feito. A gente fica voltando no tempo, buscando situações que alimentam a culpa. Mas por que nos autoflagelamos assim? Talvez porque crescemos com a ideia de que o sofrimento é a maneira de evoluirmos, ou talvez porque nutrimos baixa autoestima por vários outros fatores. Quantas vezes a gente escutou: "Ah, só dá valor quando perde", ou "Ah, agora que morreu foi reconhecido". A culpa, de fato, pode ser consciente, ou seja, a gente sabe que falhou mesmo. E aí? O peso dessa culpa precisa ser carregado até quando? Até onde vamos nos autoflagelar? Vamos procurar entender para que serve essa culpa? Em primeiro lugar, se eu deixei de fazer ou dizer algo, era porque naquele momento eu não tinha maturidade para fazer ou não tinha recursos internos. Aceite sua condição naquele momento, perdoe-se. Depois disso, pense sobre como poderia ser numa outra oportunidade, o que faltou naquele momento que você pode desenvolver. Faltou empatia? Faltou tempo? Faltou desviar a atenção dos seus problemas? A dor que passamos tem um único sentido: nos fazer ganhar consciência e trazer mudanças. E a culpa que se esconde no inconsciente? Como acessar isso? Aí entramos novamente no tema de baixa autoestima ou amor próprio. Se o pensamento for assim: "Ah, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não dou certo na vida", isso pode estar escondendo uma culpa. E muitas vezes a culpa é plantada na nossa vida por outras pessoas. A gente se deixa manipular. A gente acredita na história que o outro conta e assume para nós um peso desnecessário. E o peso dessa culpa vai nos atrapalhar muito. Quando a gente fala de culpa que tem relação com pessoas que já se foram, seja uma morte, separação, abandono, a saída está em ressignificar isso num movimento absolutamente individual, concorda? Você não tem mais a chance de dividir isso com essa pessoa. Ela não está mais ali. A ressignificação é um trabalho muito eficaz e profundo dentro da constelação familiar sistêmica. É uma forma de olhar o todo, as pessoas envolvidas, o contexto, a compreensão racional dos fatos. Agora tem uma culpa ainda mais escondida que vem em nossa genética espiritual. Genética espiritual? Esse é um assunto mais complexo que eu vou falar em outro vídeo. Mas é como se fosse o arquivo das nossas múltiplas experiências aqui no planeta. Eu vou dar um exemplo. Uma moça conheceu um rapaz e desde o início sentia que devia algo, que não era suficiente, que tinha de fazer mais e mais, uma necessidade de servir e concordar com tudo, mesmo que fosse algo que ela não aceitava. Quando fomos buscar a origem disso, estava numa outra existência em que ela terminou a relação porque se apaixonara por outro e se culpava porque a partir daquele momento aquele rapaz teve uma vida miserável.
A culpa que ela trazia não tinha explicações racionais nessa vida, mas sim em outra. Tudo isso serve para a gente pensar o quanto carregamos em nosso inconsciente ou em nossos arquivos e que transferimos para a nossa vida atual. E por que é importante acessarmos isso? Para tirarmos os pesos da nossa mochila, desfrutarmos melhor uma relação, nos sentirmos merecedores de um novo trabalho, nos sentirmos dispostos a viver outras experiências. Todos nós vamos perder pessoas que amamos um dia. Nós vamos passar por isso. Sendo assim, vamos tentar viver cada dia com o melhor que possamos dar. E quando nos vemos diante dessa situação dolorosa da perda, procurar nos perdoar e nos conscientizar do que temos pela frente. Uma vida que merece ser vivida, com erros e acertos, mas plenamente vivida. Gostou? Então compartilhe, acompanhe os outros vídeos também, porque vem mais por aí. Um super abraço!